Carta aos Hebreus, capítulo 12. Verso 14. Hebreus 12, 14. Uma escritura bem conhecida da igreja. Está escrito: procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vamos ler juntos, bem forte? Busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Podem sentar? O tema desta noite é santificação. Porém, eu quero acrescentar ainda outra expressão. Santificação, prova cabal de uma vida transformada. Prova cabal de uma vida transformada. Mais uma vez, curve a sua cabeça, feche os olhos e peçamos ao Senhor que Ele ilumine a nossa vida, a nossa mente, e a palavra seja bem pertinente, esclarecedora e, sobretudo, a gente entenda o caminho da santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amado Deus, soberano Deus, bondoso Deus, misericordioso Deus, continua falando com o teu povo. Aplica a tua palavra ao coração da igreja, ao coração do teu povo, a todos nós que aqui estamos, te adorando, te louvando, exaltando o teu nome, dizendo que tu és santo, santo, santo. Ilumina, Senhor, a nossa mente, ó Santo Deus. Ilumina a nossa mente. E continua, mais uma vez peço, continua falando ao nosso coração. E abre, ó Deus, o nosso entendimento. E o assunto bíblico traga a nossa alma disposição para procurar uma vida santa e agradável ao Senhor nosso Deus. Assim, ó Deus, eu oro e agradeço pelos méritos de Jesus, nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, John Charles, eu vou aportuguesar o terceiro nome dele, Riley, piedoso pastor, pregador vigoroso, escritor prolífico e primeiro bispo de Liverpool, na Inglaterra, da igreja anglicana, um homem muito piedoso, que faleceu aos 84 anos de idade, no início do século XX. Aquele homem escreveu uma obra considerada
insuperável até os dias de hoje sobre o tema da santificação. Uma obra volumosa, mas quando a gente começa a ler, não dá vontade de parar. Eu lembro que li esta obra em 2010, mais ou menos, 2010. E aquele homem afirmou o seguinte, abre aspas, receio que o tema da santificação seja excessivamente repelido por muitos. Alguns evitam o tema com menosprezo e desdém, pois a última coisa que gostariam de ser é um santo, uma pessoa santificada. No entanto, continua o Riley, o assunto não merece ser tratado dessa maneira. A santificação não é um inimigo. A santificação é um amigo. A santificação é um amigo. Fecha aspas. Meus amados, a santificação é uma bênção para o verdadeiro crente, para o verdadeiro cristão, para aquela pessoa que teve uma experiência com a cruz e se rendeu ao seu Senhor e se rendeu ao seu Salvador. A santificação só faz o bem na vida do crente, só faz o bem à vida do crente. Então, a gente afirma com toda convicção que a santificação é um assunto profundamente relevante para a vida cristã. Pois, segundo a Bíblia, a menos que sejamos santos, não podemos ser salvos. Se uma pessoa não tem uma vida santa, essa vida ainda não foi encontrada pelo Senhor, não foi salva, não foi remida, não teve ainda os seus pecados perdoados. O texto que nós lemos diz: procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E ainda vou me valer daquilo que o bispo John escreveu. No seu livro, ele afirma que há 3 coisas que, de acordo com a Bíblia, são absolutamente necessárias para a salvação do homem e da mulher na cristandade: justificação, regeneração e santificação. 3 coisas que são absolutamente necessárias: justificação, que vimos a semana passada, se não estamos enganados, se não estou enganado, regeneração e santificação. Todas se encontram em todo nascido de Deus: justificação, regeneração e santificação. Aquele, e observem bem, o assunto é importante demais, aquele a quem falta qualquer dessas 3 coisas não é um verdadeiro crente aos olhos de Deus. Se falta justificação, não é crente. Se falta regeneração, não é crente. Se falta santificação, não é crente aos olhos do Senhor. E, se morrer em tais condições, não irá para o céu, nem será
glorificado no último dia. Esta é a verdade nua e crua da Bíblia. E a gente não pode negociar esta verdade bíblica, tão cara a todos nós que estamos em Cristo Jesus. Então vejam bem, com essas verdades em mente, passemos a examinar, mesmo que resumidamente. O homem escreveu um livro volumoso, e eu vou aqui, de uma forma bem resumida mesmo, falar sobre esta doutrina tão cara ao cristianismo. Tão cara ao cristianismo. Não somente a igreja reformada. Para os amilenistas, ou melhor, para os calvinistas, os arminianos, também. A santificação é uma doutrina cara à igreja cristã, ao povo de Deus, ao povo comprado pelo sangue precioso de Cristo derramado na cruz. E eu quero dividir em duas partes o estudo desta noite. A primeira, eu quero falar sobre a natureza da verdadeira santificação, e depois eu quero, na segunda parte, apresentar as evidências visíveis da santificação. Então vamos começar com a primeira parte, a natureza da verdadeira santificação. Meus amados, as Escrituras têm muito a nos dizer sobre a natureza da santificação. E chamo sua preciosa atenção para alguns pontos importantes. Espero não demorar muito. Chamo a sua atenção para alguns pontos importantes. Primeiro, a santificação é o resultado de uma união vital com Cristo. Quem for ler a obra do homem que eu citei há pouco, vai encontrar esta verdade. Vai encontrar esta verdade de uma forma tão clara, muito bem colocada, muito bem escrita, com base na Bíblia Sagrada, sem fugir da santa e preciosa Palavra de Deus. Portanto, o primeiro ponto é este: a santificação é o resultado de uma união vital com Cristo. Esta união é estabelecida através da fé. Esta união com Jesus é estabelecida através da fé. O Senhor Jesus disse certa feita: quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. E um dos frutos é, de fato, a busca pela santificação. Geralmente, quando a gente pensa em fruto, a gente pensa em trabalho. Mas a gente poderia pensar em santificação como sendo o resultado do fruto do Espírito na minha vida e na sua vida. Da ação do Espírito Santo na minha vida e na sua vida. Meus amados, aos olhos de Deus, uma união com Cristo meramente formal e sem fruto não tem valor algum. Meramente formal e sem fruto não tem valor algum aos olhos de Deus. A fé que não revela uma influência santificadora no caráter do crente não é melhor do que a fé dos demônios. É duro. Eu sei que é duro a gente ouvir uma frase como esta, porém é verdadeira, é bíblica, está correta, faz parte da doutrina reformada, está na santa palavra de Deus, e eu vou repetir: a fé que não revela
uma influência santificadora no caráter do crente não é melhor do que a fé dos demônios. É uma fé morta. Não é dom de Deus. Não é a fé dos eleitos, não é a fé dos crentes, não é a fé dos salvos, não é a fé daqueles que vão morar na eternidade com o Senhor. É uma fé morta. E fé morta não conduz ao céu. Fé morta não produz santificação. Fé morta não almeja santificação. Fé morta não deseja ser santo ou tornar uma pessoa santa. Onde não há vida santificada, não há fé real em Cristo. Pode ser tudo, presbiteriano, batista, assembleano, seja o que for. Arminiano, calvinista, seja o que for. Repito, onde não há vida santificada, não há fé real em Cristo. Pode fazer malabarismo, pode fazer qualquer coisa. Pode cantar, pode levantar as mãos para o céu, pode bater palmas, pode até orar, pode até conhecer a Bíblia. Porém, onde não há vida santificada, não há fé real em Cristo. Quem tem esperança viva e real em Cristo se purifica, como também Ele é puro. É o que João escreveu em sua primeira carta, no capítulo 3, verso 3, está lá. Se quiser anotar, anote, quando chegar em casa, leia. Aquele que está em Cristo se purifica, se santifica, assim como Ele é puro. Assim como Ele é santo e perfeitamente santo. E o Senhor nos chamou para a santidade. A natureza da verdadeira adoração, primeiro ponto, a santificação é o resultado de uma união vital com Cristo. Segundo, a santificação é o resultado e consequência inseparável da regeneração. Foi regenerado? Foi. Agora apresenta o fruto da santificação. Foi regenerado e não tem vida santa? Ei, tudo errado. Tudo errado. Tudo errado. Deixe-me fazer algumas colocações. O nascido de novo, e eu espero em Deus que você realmente tenha nascido de novo. O nascido de novo foi feito uma nova criatura e recebeu uma nova natureza e um novo princípio de vida. Vou repetir. O nascido de novo, o crente, aquele que foi regenerado, foi feito uma nova criatura e recebeu uma nova natureza e um novo princípio de vida. Quem continua vivendo uma vida mundana e de pecado, a si mesmo se engana. Uma vida mundana e de pecado, a si mesmo se engana. Pode ser membro da IPB, da IPF, subscrever a Constituição da igreja, a confissão de fé. Pode fazer qualquer coisa. Porém, se
não apresenta uma vida santa e apresenta uma vida mundana e de pecado, a si mesmo se engana. João enfaticamente afirma em sua primeira carta que aquele que nasceu de Deus não vive pecando. Ama seu irmão, se guarda a si mesmo e vence o mundo. Basta você olhar para a primeira carta de João, capítulo 2, verso 9. Capítulo 3, verso 9, até o verso 15. Capítulo 5, verso 4 e verso 5. Não dá tempo a gente olhar cada texto. Não dá tempo. Anote, meu irmão. Chegando em casa, leia, se debruce sobre a palavra e diga: Santo Espírito, por favor, santifique a minha vida. Outra coisa importante: santificação não é um processo legalista, é obra do Senhor na vida do crente. Mas deixe-me terminar este segundo ponto aqui. Se não há santificação, não há regeneração. Se não se vive uma vida santa, não há novo nascimento. Vou repetir, meu irmão, para você guardar na sua mente. Se não há santificação, não há regeneração. Se não se vive uma vida santa, não há novo nascimento. Pelo fruto se conhece a árvore. É pela vida santa que a gente conhece aquele que de fato, que verdadeiramente está em Cristo Jesus. Terceiro, ainda dentro da natureza da verdadeira santificação, a santificação constitui a única evidência de que o Espírito Santo mora no crente. Vou repetir, meu irmão. Isto é muito sério. Tem muita gente enganada dentro da igreja. Tem muita gente perdida dentro da igreja. Tem muita gente que vai para o inferno achando que vai para o céu. Tem muita gente achando que é eleita e não é. Que a sua vida está salva e não está. Continua tão perdido quanto antes de estar dentro de uma comunidade cristã. A santificação constitui a única evidência certa de que o Espírito Santo mora no crente. A presença do Espírito Santo, do Consolador, do Espírito da promessa, é essencial para a salvação na vida do crente. Como escreveu Paulo em Romanos 8, 9, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ainda não o conhece, ainda não anda com ele, não recebeu o dom da vida eterna. Escute, meu irmão. Escute, minha irmã. O Espírito Santo nunca está dormindo ou inativo na alma. Ele não dorme, nem fica inativo. Sempre dá a conhecer sua presença pelos frutos que produz no coração, caráter e vida do crente.
a clássica passagem da carta aos Gálatas, capítulo 5, verso 22 e 23, mostra essa bendita verdade. Você conhece essa passagem? Você conhece? Observando esta passagem, qual é a conclusão óbvia? Aquilo que Paulo escreveu aos Gálatas no capítulo 5, 22 e 23. A conclusão óbvia, meu querido irmão, é a seguinte: onde se encontram aquelas coisas escritas por Paulo? Qual é o fruto? Qual é o fruto? Qual é o fruto do Espírito? Se o Espírito está na minha vida, eu preciso apresentar esse fruto. E isto significa que a minha vida é santa. Tem gente que confunde as coisas. É claro, meus irmãos, que um homem, uma mulher santa se veste de maneira santa também. Não há dúvida disso. Não é preciso alguém estar dizendo, a gente tem que medir. Não. É obra do Espírito Santo na vida dessa pessoa. É sinal seguro da morte espiritual diante de Deus. É sinal da morte, não da vida. Sinal da morte espiritual diante de Deus. Para fechar esse ponto, meu querido irmão, eu quero que você olhe mais uma vez para a carta aos Gálatas, agora no versículo 25 do capítulo 5. Vamos ler juntos. Gálatas 5, 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Quem anda no Espírito apresenta o fruto do Espírito. Quem apresenta o fruto do Espírito significa que tem uma vida santa. Não é claro? É tão claro. A gente complica as coisas. Porém, a Escritura é simples, é clara, é direta, é objetiva, ela vai no ponto. Fica então claro, meus amados, aqueles que não vivem de modo santo não têm o Espírito Santo, porque a santificação é o selo que o Espírito Santo imprime nos crentes. Entenderam? A santificação é o selo que o Santo Espírito imprime na vida do regenerado, do santo, do eleito, na vida daquele que vai morar no céu. E Paulo trata desse tema no capítulo 8 de Romanos, verso 14. Em quarto lugar, ainda dentro da natureza da verdadeira santificação, a santificação constitui a única evidência certa da eleição de Deus. Por favor, não diga assim, eu sou eleito porque sou presbiteriano. Não, está errado. Está errado. Eu sou eleito porque frequento uma igreja reformada. Eu sou eleito por isso ou por aquilo. Eu sou eleito porque sou batista reformado.
Eu sou eleito porque sou assembleano reformado. Não. Tudo errado. A santificação constitui a única evidência certa da eleição de Deus. O presbiteriano está salvo se apresenta a santificação. O assembleiano está salvo se a sua vida mostra uma vida santa. O congregacional está salvo se a sua vida apresenta evidência da santificação. O metodista está salvo se a sua vida apresenta evidência da santificação. O anglicano está salvo se a sua vida apresenta evidência da santificação. E por aí vai. Deixe-me dizer algo importante a vocês. Os nomes, preste atenção. Os nomes e número dos eleitos é um segredo que Deus, na sua sabedoria e soberania, não tem revelado ao homem. Não tem. Não nos tem sido dado neste mundo o folhear o livro da vida para ver se nossos nomes se encontram nele. Você nunca vai pegar o livro da vida e folhear o livro da vida aqui neste mundo. Todavia, meus amados, há uma coisa plenamente clara na questão da eleição. E consiste no seguinte: os eleitos se conhecem e se distinguem por suas vidas santas. Como é que a gente conhece o eleito? Pela vida santa que possui. Pela vida compromissada com Deus, pela vida obediente a Deus, pela vida completamente dedicada a Deus, uma vida santa, deseja agradar a Deus, deseja viver para a glória de Deus, deseja viver para honrar a Deus, vida santa, santa e santa. É o que a Bíblia diz expressamente em diversos textos. Em passagens como 1 Pedro 1 e 2, segunda carta de Paulo à igreja de Tessalônica, capítulo 2, verso 13, um texto bem conhecido. Romanos 8, 29, Efésios 1, 4. Leia em casa, meu irmão. Leia. Se debruce. Olhe para a Escritura e permita que a Escritura fale a sua vida. Seja impactado pela leitura da palavra. Ore a palavra de Deus. Abra a Escritura e leia a Escritura e ore a Escritura. Portanto, se alguém se gloria de ser um eleito de Deus e habitualmente, sabidamente vive em pecado, na realidade se engana a si mesmo. E sua atitude vem a ser uma perversa injúria a Deus. É uma injúria a Deus. Se não há vida santa, não há eleição para a salvação. Aliás, nunca houve eleição para a vida eterna. A Bíblia não mente, meu irmão. A Bíblia é a verdade do início ao fim. A Bíblia não mente.
Vejamos as evidências visíveis da santificação. E aí eu vou passar rapidamente porque o tempo voa. Vejam bem, esse é o segundo ponto. As evidências visíveis da santificação. A obra da santificação apresenta alguns sinais visíveis. Então, por conta do tempo, infelizmente o tempo é inexorável. Apresentarei 3 sinais sem me delongar sobre eles. Primeiro, uma santificação genuína se evidenciará na obediência natural à lei de Deus. Não só obediência, mas o esforço contínuo para segui-la como regra de vida. Como regra de vida. Segundo, a verdadeira santificação se manifestará no esforço contínuo para fazer a vontade de Cristo e viver à luz de seus preceitos. Preceitos ou mandamentos do Senhor são encontrados por toda a Bíblia. Porém, especialmente no Sermão do Monte, do capítulo 5 até o capítulo 7. Vivamos o Sermão do Monte. Não apenas citemos o Sermão do Monte, vivamos o Sermão do Monte. Se alguém me perguntar, pastor, o senhor está vivendo esta realidade? Não, estou longe ainda, longe demais. Porém, eu desejo, eu quero, eu tenho me esforçado, eu quero viver. Terceiro, a verdadeira santificação se evidenciará na atenção dada às graças ativas e passivas. Um exemplo da graça ativa é o amor. É uma graça ativa. Jesus disse: amem uns aos outros. Graça ativa. Se eu não amo ao meu irmão, eu sou um mentiroso. A graça passiva faz referência à submissão à vontade de Deus e na paciência no relacionamento com o outro. Gálatas 5, como já mencionei, mostra 9 graças e delas 3 são passivas: longanimidade, benignidade e mansidão. Graças passivas. E devemos amar porque é graça ativa. E eu quero concluir, meus irmãos. É uma pena que o tempo não dá para a gente prolongar mais um pouquinho. Eu quero finalizar. Há outras distinções. Eu finalizo fazendo uma distinção entre santificação e a justificação, e aí eu termino com 3 aplicações. Primeiro, essa distinção. A justificação, o que é? Estudamos quarta-feira passada. O que é justificação? Justificação é uma obra acabada e completa. Isto é justificação. Uma obra acabada e completa. No momento em que uma pessoa crê, ela é justificada, perfeitamente justificada. Louvado seja o Senhor para sempre. O que é a santificação? Sabem o que é santificação? Eu gostei muito quando o bispo disse ou escreveu: a santificação é uma obra relativamente imperfeita. Heresia, pastor?
A santificação é uma obra relativamente imperfeita. Verdade ou mentira? Será perfeita quando entrarmos no céu. É uma obra relativamente perfeita. Será perfeita quando entrarmos no céu. Santificação aqui, sobre a face da terra, é um processo contínuo na vida do crente. Quando o crente adentrar os umbrais, ou cruzar os umbrais da eternidade, a santificação será perfeita para sempre. Amém, meu irmão? E eu quero fazer 3 aplicações rápidas. 3 aplicações rápidas. Primeiro, nos asseguremos de nossa própria condição. Quem sou eu? Qual é a minha condição? E não descansemos até que vejamos em nós próprios os frutos da santificação. Eu preciso entender quem sou eu. Eu sou um ser inclinado ao pecado. Eu sou um ser inclinado àquilo que desagrada a Deus. Eu preciso me assegurar de minha própria condição. E entender que eu dependo totalmente de Deus. Segundo, se desejamos crescer em santidade, devemos buscar continuamente a Cristo. Continuamente. Devemos ir a Ele tal como fomos no princípio da nossa vida espiritual. Não existe santidade à parte de Cristo Jesus. Eu preciso estar correndo sempre para os braços de Jesus. Sempre, sempre. Eu careço dele. Eu preciso dele. É Ele que me preenche. Ele que põe paz no meu coração, alegria no meu viver. É Jesus. Eu preciso dele. Terceiro e último lugar. Nunca nos esqueçamos que a santidade é o melhor caminho para a felicidade. É o melhor caminho para a felicidade. Por mais que digam não, devemos nos convencer de que santidade é felicidade. E eu termino dizendo, a pessoa mais feliz nesta vida é a pessoa mais santificada. É a pessoa mais feliz sobre a face da terra. É a pessoa santificada. Portanto, ao Senhor seja dada a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos.